Esse é o Leapmotor B10, 218 cavalos, tração traseira e um conjunto técnico muito bem executado. Testamos o SUV elétrico que vem para brigar na faixa ali dos 180 mil. Mas será que todos esses atributos são suficientes para encarar GAC Aion Y e BYD Yuan Pro? É o que a gente vai descobrir no vídeo. E vamos começar pelo design. E aqui já começa a ficar muito clara a proposta do B10. Ele não tenta seduzir nem surpreender. É um design bem racional, linhas retas, mas aqui na dianteira já tem alguns destaques que eu gosto de citar. O conjunto óptico, os faróis interligados aqui com uma barra de luz, para-choque com entradas maiores aqui na parte inferior, então dá um aspecto mais robusto. Acho que é a parte mais interessante do carro, assim, a meu ver. Já deixa muito clara a identidade da marca, que inclusive esse design a gente vai ver muito dele em outros modelos. A Leapmotor trabalha com uma linha bem alinhada entre seus veículos, então não tem muita distinção, é mais o tamanho e algumas formas ali, questão de proporções, mas a identidade geral é muito reconhecível entre esses carros. E continuando no design, aqui na parte lateral, só confirma o que eu já havia falado da dianteira, aquela questão de ser algo mais racional, mais equilibrado, tanto que se você olhar o perfil todo, ele é uma versão menor, ou quase isso, quase uma versão menor do C10, com alguns diferenciais. A gente tem um retrovisor aqui redesenhado, com a câmera embaixo, tem um aplique aqui no paralama dianteiro e rodas aro 18 com pneu de perfil 50, que é bem adequado para esse segmento, tá? Dentro da média aí dos rivais. O B10 é baseado em uma plataforma elétrica bastante moderna, bem avançada, e isso se reflete também na potência e no tempo de recarga. Aqui, por exemplo, a gente tem 11 kW de potência em AC e até 140 kW em DC, ou seja, um número que já fica à frente dos principais concorrentes, tanto da BYD quanto da GAC, mostrando a maturidade desse projeto. E fechando o conceito do design, aqui na traseira tudo muito sóbrio, né? O logo aqui da Leapmotor, B10, lanterna interligada, é quase um padrão já nesse segmento, né? SUVs médios, principalmente SUVs elétricos, quase todos, ou a maioria deles segue esse padrão, e a tampa do porta-malas que não tem abertura elétrica. E a capacidade é de 365 litros, não é muito para o segmento, já que a média aí fica sempre, quase sempre, né, acima dos 400 litros. Porém, ele tem uma acessibilidade boa, possibilidade de rebatimento dos bancos também. Outro detalhe, não tem step, ele vem com o kit de reparo, que fica alocado aqui na parte inferior, né? Muitos carros elétricos, principalmente os chineses, né, onipresentes aí no mercado, eles vêm com esse kit, então não tem step. E depois de falar do design externo, da questão racional e tudo mais, o tema se repete aqui no interior. Ele é minimalista, linha simples, mas com alguns destaques. Aqui, por exemplo, painéis de porta, maçaneta, botões, tudo de muita qualidade, muito bem executado, a qualidade dos materiais é adequada, tanto na parte superior, a parte onde a gente mais vê, como na parte inferior também. Então não destoa da média do segmento, realmente está bem alinhado. E falando ainda de ergonomia, espaço aqui dentro, bom aproveitamento, destaque aqui para o console semi-vazado, né? Ele não é totalmente vazado, mas ele é bem baixo aqui, com 2 porta-copos, aqui em cima também, né? O porta-objetos aqui no meio, e aqui no meio uma coisa interessante, é o local onde eu coloco o cartão. Esse cartão aqui, ele serve tanto para acesso ao carro, eu encosto ele ali no retrovisor externo, e também para dar partida, então ele tem que ficar aqui, bem posicionado. No começo, quando a gente não está acostumado, é um pouco estranho, ele fica um pouco solto e às vezes você não consegue dar partida, então você tem que pisar no freio, colocar ele aqui na posição central no console, o carro vai ligar, vai estar habilitado aí para você usar. E voltando a falar do layout, algumas coisas interessantes, né? Algumas coisas comuns, outras nem tanto. Aqui o padrão é o mesmo, uma tela grande aqui, tela central, multimídia e o quadro de instrumentos. Porém, o quadro de instrumentos fica montado no volante, então à medida que você move o volante, né, você fica bem próximo. Então isso é bem interessante, facilita a leitura. De resto, o painel tem algo bem interessante também, ele tem elementos vazados aqui.
Então é uma solução pouco comum, a gente não costuma ver. Então entra luminosidade, mas o acabamento aqui plástico duro, sim, mas bem executado, mas com esse elemento diferente que são os pontos vazados aqui. E falando de tela, né, é interessante nesse carro também mencionar que muitas coisas, ou quase todas as funções, dependem dessa tela aqui. Então até coisas básicas como o ar-condicionado, isso a gente já viu realmente em outros carros elétricos, mas aqui, por exemplo, o controle da cortina do teto solar é através do botão, por aqui, pela tela. Entre outros elementos também, como o ajuste dos retrovisores e várias outras funções. O próprio porta-malas, que dá para acionar por botão lá atrás, mas você pode acionar por aqui também. Eu tenho um menu aqui onde aparece o carro e as principais funções, vidros, travas, destravamento, tudo na tela. Isso incomoda um pouco, a gente ouviu muita reclamação no C10 por conta dessa dependência quase que total da tela. Mas aqui no B10 a gente tem uma vantagem, porque ele já vem com um sistema mais novo da Leapmotor, então ele já tem algumas correções e uma fluidez melhor. E uma vantagem muito importante, que é a conectividade Apple CarPlay, Android Auto sem fio. Então ela já está embutida aqui, ele já vem com essa funcionalidade, diferente do C10 que ainda não tem, provavelmente deve ter aí em alguma atualização mais adiante. Mas de resto é isso, aqui na parte dianteira é um carro muito funcional, muito fácil de usar, ainda que tenha essa questão aqui das telas, da dependência da tela, de resto é um carro bem resolvido, bem executado, um ponto positivo. E aqui no banco de trás, vamos falar um pouco de espaço. O Leapmotor B10 ele tem 4,51 m de comprimento, então um tamanho ali um pouco maior que um Compass, assim para a gente ter uma referência. Mas o entre-eixos tem 2,73 m, que garante um espaço bem amplo, né? Você pode ver, eu tenho por exemplo 1,70 m, então tem bastante espaço aqui para o banco da frente. O banco da frente já deixei ajustado, né, para o meu uso. É bem tranquilo. O padrão de qualidade aqui atrás é o mesmo que a gente vê na frente, né? Painéis de porta, a parte posterior dos bancos, saídas de ar traseiras e entradas USB, tanto do tipo C quanto convencional, e um pequeno porta-objetos aqui embaixo. Mas de resto, a habitabilidade aqui do banco de trás é muito boa. Dá para viajar 3 pessoas aqui sem problemas, com um relativo conforto até. O que é um destaque considerando o tamanho desse carro e os concorrentes dele. Então isso é um ponto positivo. Antes de falar aqui das impressões ao dirigir, eu sempre gosto de comentar sobre a marca, né, a origem da marca, principalmente no caso das marcas chinesas, né, que estão chegando em peso aqui ao Brasil. A Leapmotor, ela é recente, tem poucos anos aí de trajetória e começou como uma startup na China, com alguns projetos de carros elétricos e parcerias para produzir esses veículos. Logo depois, pouco tempo depois, veio a joint venture com a Stellantis, que aí sim deu uma dimensão muito maior para essa empresa e possibilidade de alcançar mercados globais, como tem acontecido, e inclusive aqui exemplo do Brasil, da Europa, Austrália, enfim, vários outros mercados. E o B10 é o segundo modelo dentro dessa estratégia. O carro de lançamento da marca foi o C10, que inclusive a gente já tem aqui no Brasil, né? Inclusive em 2 versões, né? Versão elétrica e com extensor de alcance. E agora o B10 que vem só na versão elétrica. Lá fora ele já tem uma versão com extensor de alcance, mas ainda não se falou nada dessa versão aqui. Outro detalhe importante também para a gente falar desse carro é que ele vai ter produção nacional. Ele vai ser montado lá no complexo da Stellantis em Pernambuco, em Goiânia, né, junto com o C10. Provavelmente em algum momento aí entre o final do ano, começo do ano que vem, a Stellantis ainda não precisou a data, mas ele já está confirmado, já está no cronograma para ser um produto nacional. Então isso dá muita força para o carro. Mas agora vamos para as impressões de verdade, como é que esse carro se comporta, né? O que eu gostei, o que eu não gostei. Então logo de cara já dá para a gente se apoiar no que eu falei lá no começo do vídeo. Ele tem uma engenharia muito bem executada, a parte técnica desse carro é muito boa e mostra também um ótimo trabalho de adaptação por parte da Stellantis. Então ele tem uma suspensão que é bem acertada para o nosso uso aqui. Ela é mais firme que o comum, mais firme do que o que a gente está acostumado a ver nos elétricos chineses. É um bom comportamento dinâmico também, pouca oscilação da carroceria, desempenho em curvas, tudo muito adequado e, de certa forma, incomum. Então é um ponto positivo, já o primeiro ponto positivo desse carro.
Ele tem uma direção leve também, tem ajustes aqui naturalmente para modo conforto, modo esportivo, mas ele cumpre bem a função de SUV urbano, que é vamos dizer assim, o objetivo principal desse carro aqui. Mas para quem é mais entusiasta, né, já tem aquela percepção, talvez vá notar aqui que ela não tem aquele feedback, aquela sensação tão na mão ali como se espera de carros talvez esportivos, um pouco mais esportivos, mas não é a proposta aqui, que é um SUV familiar, um SUV elétrico médio, não é nada, não tem nenhuma pretensão esportiva, nada disso. Então, dentro da proposta dele, cumpre muito bem, muito acertado aqui. Então, conjunto direção, freio, suspensão, acho que está bem equilibrado. Para mim é um dos principais pontos desse carro. Outra questão é falar um pouco do desempenho, ainda que ele não seja esportivo, ele surpreendeu nos nossos testes, né? A Stellantis divulga aí no 0 a 100 em 8 segundos. No teste do Motor 1, ele fez em 6.9 a aceleração, que mostra aí uma ótima resposta do motor de 218 cavalos, montado no eixo traseiro. Além da questão de desempenho, também não poderia deixar de falar da bateria. Nessa versão, a bateria tem 56,2 kWh de capacidade, o suficiente para uma autonomia pelo padrão Inmetro de 288 km, mas que no nosso teste se revelou bem melhor. A gente pode apostar aí algo em torno de 340 km rodando aqui na cidade, com consumo aí perto dos 15 kWh por 100 km, aí para quem quer ter uma referência mais exata. Então, mas dá para dizer tranquilamente que esse carro aqui vai rodar 330, 340, até 350 km no uso urbano, com pouca perda no rodoviário. Uma observação interessante aí do nosso teste, a diferença de consumo muito baixa. Então, provavelmente em estrada, dependendo do tipo de estrada, né, claro que vai variar muito, de autopista, pista local, mas provavelmente a maioria das pessoas ainda vai conseguir fazer algo acima dos 300 km, o que é bom, já que essa é a versão de entrada, né, em termos de bateria. Lá fora, o B10 tem uma outra versão com bateria maior, então teria resultados ainda melhores. A Stellantis não trouxe para cá, por algum motivo, talvez redução de custo, né, talvez para manter o custo desse carro num patamar mais interessante, ainda não vê essa versão de bateria maior. Mas mesmo nessa daqui, se a gente pensar o desempenho que ele entrega, 350 km aproximadamente, a meu ver está muito bom, está bem adequado para um SUV elétrico familiar. E se for para comparar com o que tem no mercado, pensando que ele está ali na faixa de 180 mil, você pega, por exemplo, o BYD, o Yuan Pro, né? Ele ficaria próximo desses 350 km rodando aqui na cidade. Mas na estrada ele já perde mais, dificilmente ele chegaria aos 300, então a gente já tem uma vantagem aqui. Por outro lado, o GAC Aion Y, vai um pouco além, ele tende a passar aí dos 400 km na cidade dependendo do tipo de uso e na estrada bem acima de 300. Então, resumindo, o Leapmotor B10 fica no meio termo, fica entre o BYD e o GAC, o que casa bem com a proposta aqui, eu acho que tá bem adequado. No conjunto aí, preço, desempenho, eficiência, tá muito bom. Se falta um pouco de personalidade, sobra competência. O Leapmotor chega forte para bater de frente com o GAC e BYD. A gente tem um produto muito interessante aqui. Afinal, esse é o grande salto da Leapmotor no mercado global. Mas e aí, o que você acha? Você acha que o Leapmotor B10 vai dar aquela virada que a Leapmotor precisa no mercado? Realmente subir o patamar de vendas? Deixa seu comentário, curte, compartilha esse vídeo e continua acompanhando os nossos conteúdos no Inside EVs e no Motor 1. Valeu!